Olá, esse é o sexto vídeo, sobre o Natal de Cristo, e nós estamos falando nesse vídeo agora sobre o reinado de Cristo, igreja triunfante e igreja militante. Então são os princípios sobre aquilo que é essa inserção, essa vinda, esse fato que aconteceu cerca de 2000 anos atrás, quando o próprio Deus, na pessoa do seu filho Jesus, nasceu em Belém da Judéia, filho lá do seu José e da Dona Maria, como foi conhecido, cresceu como todos cresceram, ele foi perseguido, houve ciladas a respeito dele, mas conduzido por Deus, ele esteve protegido de todos os ataques e fúria do inimigo a seu respeito. E hoje ele encontra assentado à destra de Deus Pai, sentado no trono, como nós vemos lá no livro de Apocalipse, como as epístolas falam, e como nós vamos ver também no livro de Atos. O primeiro vídeo foi sobre a profecia do nascimento de Jesus, o segundo, o nascimento, que é chamado Natal, o terceiro foi o ministério de Jesus, o quarto, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o quinto foi sobre a ascensão de Jesus Cristo, quando ele foi elevado à vista dos seus discípulos, e os discípulos estavam até achando que era o momento em que Deus ia estabelecer um reinado de Israel, mas os anjos que estavam ali falavam: agora não compete a vocês saber tempos ou épocas que o Pai reservou para o seu próprio poder, mas descerá sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão testemunhas de Jesus Cristo em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E tendo dito isso, o que ele diz é que aconteceriam coisas no céu, e nós vimos que quando Jesus Cristo chegou no céu, houve uma guerra no céu. Miguel e os anjos fiéis a Deus expulsaram de lá o dragão vermelho, que era a antiga serpente, Satanás, diabo, aquele que é conhecido como o sedutor das nações e o acusador dos irmãos. E não se encontrou mais lugar para eles no céu. E eles foram lançados na terra cheio de fúria, sabendo que o tempo dele é curto. E agora nós vamos falar sobre esse reinado de Cristo. A chegada dele no céu despojou aqueles que estavam lá acusando e também que estavam aqui seduzindo as nações, criando os impérios, e houve uma grande confusão. De sorte que hoje nós vivemos o reinado de Cristo. Aí a pessoa pode perguntar: como assim o reinado de Cristo? Se existe tanto mal no mundo. É exatamente o que se diz. O diabo caiu na terra cheio de fúria, sabendo que a sentença sobre ele não pode ser mudada e que ele tem pouco tempo. Mas esse reinado é um reinado de fé, porque Jesus Cristo está nos céus, as pessoas que morreram em Cristo estão reinando com ele no céu, é um reinado espiritual, e a igreja que está aqui na terra faz parte desse reinado como soldados, como pessoas que na propagação, na proclamação do evangelho, faz com que o reino de Cristo cresça. Então o reino de Deus é o foco do nosso evangelho. Nós chegamos nas pessoas e falamos que o reino de Deus é chegado até elas. Então elas podem se arrepender, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu numa cruz no Calvário para que elas fossem perdoadas dos pecados, para que elas fossem reconciliadas com Deus, para que recebesse o Espírito Santo, para que tivesse capacidade de testemunhar a respeito de Jesus. Então nós chamamos isso de a igreja militante, a igreja que está em guerra. E aqueles que estão nos céus, nós chamamos de a igreja triunfante, aqueles que venceram. E como é que eles venceram? Eles venceram segundo aquilo que está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 12, quando fala que eles venceram por três coisas. Primeiro, eles venceram pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário. Ponto número 2, eles venceram pela palavra do testemunho que deram, porque não é só o sangue do Cordeiro, mas o testemunho da pessoa que vive de acordo com aquilo que ela entendeu, compreendeu e recebeu do Cordeiro. Não só a salvação, como também o Espírito Santo de Deus, que capacita a ser o quê? Essa testemunha. E o terceiro ponto, diante da morte, as pessoas não amam a própria vida, elas não negociam, mas elas são fiéis e fiéis até a morte. É aquilo que diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, da mesma forma como Cristo reina, a pessoa também reina. Nós vemos lá em Apocalipse, no capítulo 20, que
esse reinado, que é chamado de o reinado de 1000 anos, que, como todo o livro de Apocalipse, existe muitos números simbólicos, que é um grande espaço de tempo que vai desde a assunção, a ascensão de Jesus Cristo aos céus, até a sua volta. Então é um tempo onde o reino de Deus está se expandindo. Está se expandindo de que maneira? Pela pregação da palavra, pela maneira como as igrejas locais são estabelecidas, como a palavra de Deus é ensinada de maneira pura às pessoas. E daí a necessidade, prioridade de que o púlpito seja o lugar do ensino da palavra de Deus. Nós não podemos aceitar no púlpito outro ensino que não seja o ensino da palavra de Deus. Porque a própria palavra de Deus prediz que nos últimos dias haveriam o quê? Falsas profecias, falsos profetas. As pessoas, elas se acercariam de falsos pastores que pregariam segundo a sua ganância e cobiça. E ao invés de ser a pregação do arrependimento e da transformação, seria a pregação da acomodação, onde não existe conversão, onde não existe um novo nascimento, onde as pessoas vão simplesmente vivendo e convivendo com as suas fragilidades sem usufruir dessa reconciliação, dessa paz com Deus. E por isso, por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriando. E isso é o prenúncio daquilo que chama de a grande tribulação, que nada mais é do que os últimos momentos da igreja aqui na terra, que se assemelha a uma mulher que grávida chega perto da hora de dar à luz e entra em trabalho de parto com dores insuportáveis, dores difíceis, mas que é o processo do nascimento natural de uma criança. E é essa figura que o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, usa para falar como que funciona essa vinda que os discípulos perguntaram a ele. É tempo de aflições, pandemias, terremotos, cataclismas, tempestades, que mostra que essa terra ela está instável, porque ela ainda não foi restaurada. Mas ao mesmo tempo, mesmo com essa estabilidade, Deus sustenta essa terra. Pode notar que vários filmes são feitos a respeito da destruição da terra. Que vem um asteroide, que vem um meteoro, que vem não sei o quê, e toda hora estão falando coisas assim. E mesmo filmes sobre pandemias, que vai destruir toda a humanidade, são medos, fobias, que são pregados com muita intensidade. E note que sempre Deus dá um escape. Todavia, na volta do Senhor Jesus, quando Ele vier para estabelecer de maneira visível esse reinado que já existe de maneira invisível, porque hoje o reino de Deus está nos corações daqueles que creem, onde Cristo reina. Mas na volta do Senhor Jesus, esse reino será materializado. E aí nós conheceremos como nós somos conhecidos. Nós o veremos como Ele é. E essa é a pregação que deve estar nos nossos corações, que nós devemos nos lembrar uns aos outros. Muitas pessoas entram num processo de autodestruição, pensando que as coisas estão perdidas. Às vezes as pessoas chegam a duvidar, como aconteceu com João Batista, né? Será isso mesmo? Será que não devemos esperar outro? Mas Jesus Cristo, Ele é o que é. Pessoas pensam de maneira totalmente furada, quando pensam que, olha, se Jesus voltar aqui, Ele será morto novamente. Ele não foi morto, não foi porque Ele não conseguiu escapar. Ele foi morto porque Ele se ofereceu como um sacrifício suave naquela cruz para a nossa salvação. Mas quando Ele vier, isso está muito claro por toda a palavra de Deus, especialmente no livro das Revelações, mostra que Ele, com a espada da sua boca, Ele matará o ímpio, Ele matará o perverso. Portanto, nós que pertencemos a essa igreja militante, devemos pregar com muito amor, com muita coragem, a palavra, ensinar as pessoas. O tempo nosso deve ter essa prioridade. Para quê? Para que esse reino possa ser expandido, que as pessoas tenham a oportunidade de escutar o evangelho bendito da salvação que há em Jesus Cristo. Essa é a boa notícia. Evangelho quer dizer boas novas. Uma boa notícia, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E se durante a nossa vida, por algum motivo, a nossa vida for ceifada por testemunho fiel a Jesus Cristo, aí nós passamos o que? Da igreja militante para a igreja triunfante. Como Paulo diz, ausente no corpo, presente com Cristo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, que nós possamos pensar e ter isso claro no nosso coração, naquilo que é chamado Natal de Cristo, que não é algo inofensivo, que tem a ver simplesmente com o nascimento de uma criança em Belém da Judéia, mas tem a ver com o nascimento de Cristo Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio para destruir as obras
do diabo. Aquele que veio para estabelecer um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa multiplicar nos nossos corações a virtude, a fé, que nós possamos ter conhecimento e sermos operosos em tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Peço que você curta o vídeo, que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no canal e que nós possamos juntos, com tantas outras iniciativas de pregação do Evangelho, avançarmos falando a verdade que liberta as pessoas. Então nós vivemos hoje esse reinado. Jesus está sentado no trono, à destra de Deus o Pai, de onde Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Que Deus possa nos abençoar.